vocês? Vamos começar mais uma nova aula de hoje sobre o assunto mistura de soluções. Meu nome é Adal Carlos Nunes, sou professor licenciado em Química. Mas antes de nós começarmos a entender sobre o assunto, é necessário que vocês tenham aprendido o assunto anterior, que é concentração comum, onde a concentração comum é o coeficiente entre a massa do soluto sobre o volume da solução. Devemos saber isso anteriormente e logo depois que a gente vimos sobre o assunto diluição, onde envolveu concentração comum, molaridade, título, entre outros. É necessário que vocês tenham em mente essas fórmulas. Então vamos começar o assunto, alguns conceitos de mistura de soluções. Os componentes de uma solução que contém é o soluto e o solvente. O soluto, pessoal, é a substância dissolvida no solvente. Em geral, está em menor quantidade na solução. Mas o que é o solvente? O solvente, pessoal, é a substância que dissolve o soluto. Então, o solvente que nós vamos usar é a água. Existem outros, mas o padrão é a água que nós vamos utilizá-la. Prosseguindo, quais os tipos de soluções que nós conhecemos hoje? Nós temos a solução líquida, um exemplo típico nos refrigerantes, uma solução sólida, que é o bronze é constituído de cobre mais estanho, e uma solução gasosa, que é o ar atmosférico, que nós temos vários tipos de gases, como por exemplo nitrogênio, oxigênio, argônio, entre outros. Correto, pessoal? Dúvidas? Vamos prosseguir. E quais as classificações das soluções? Ela está classificada em solução aquosa, o nome já diz, sistema aquoso é uma solução que utiliza água como solvente. Já a solução diluída é a solução que contém uma pequena quantidade de soluto. E uma solução concentrada é a que contém uma quantidade razoável de soluto. Prosseguindo, nos sistemas de materiais nós temos dois tipos, substância pura e mistura. A substância pura, como nós vimos nas aulas anteriores, ela podem ser simples ou compostas. Já a mistura, que é o nosso foco da aula de hoje, ela apresenta dois tipos, homogênea e heterogênea. A gente vai aprender sobre esses dois assuntos. A mistura é quando temos a junção de dois ou mais substâncias. Por exemplo, o ar. O ar atmosférico, nós temos vários gases, como havia falado anteriormente. Ela se comporta como uma solução homogênea, por ser gases. E heterogênea, quando envolve água e areia. A areia, por ser mais densa, ela fica embaixo e a água fica em cima, que é menos densa. Nós estamos vendo aí as moléculas de diferentes tamanhos, tanto da água quanto da areia. Ok, pessoal? Dúvidas? Vamos prosseguir. Como havia falado anteriormente, as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas, conforme a figura mostrando aí. Então, nós sabemos que a mistura homogênea apresenta uma única face. Já a heterogênea, dois ou mais faces, como nós estamos vendo nesta imagem ilustrativa.
Nós temos aí alguns exemplos no nosso cotidiano das misturas de soluções presentes em nossa vida. Nós se deparamos ao amanhecer, ao acordarmos, fazer o nosso café da manhã. Nós preparamos o café, misturamos com leite, ou seja, a mistura de soluções. Você misturou o café no leite, ou leite no café, vice-versa. Suco de limão mais cachaça. Tem gente que coloca limão na cachaça para ficar mais delicioso. É uma mistura de solução. Aí nós vimos anteriormente, a mistura homogênea e heterogênea, suas diferenças, como a água e sal, ela é homogênea, por ter única fase. Já a mistura heterogênea são duas ou mais elementos que não se misturam, como água e óleo. O óleo, por ser menos denso, ela fica em cima e a água fica embaixo. Ok, pessoal? Aí nós temos aí o Ellermai sendo aquecido, colocando uma mistura para homogeneizar de diferentes solutos. Ou seja, quando o soluto é igual, vai dissolver. Se for diferente, um não vai dissolver e o outro vai. Aí nós temos aí a fórmula geral da concentração e da molaridade, como havia falado no início da aula. Essa fórmula é usada mais nas misturas de soluções de diferentes dissolutos. Aí nós usamos na prática laboratorial chamada titulação. Aí nós temos a concentração final, que eu quero, é igual o produto da concentração inicial vezes o volume inicial, mais o produto da concentração final vezes o volume final, dividido pelo somatório dos volumes iniciais e finais. E assim, a mesma coisa com a molaridade. Quando nós temos mistura de solução de soluto diferente, o que podemos entender? Que essa mistura ela acontece com base e base, ácido com ácido. Se os solutos não reagem, não podemos somar quantidades de matéria. Devemos, nesse caso, considerar cada soluto separadamente. Aí devemos separar o que foi diluído e o que não foi diluído. Aí nós temos diferentes tipos de solutos. No primeiro caso, os dois solutos estão em quantidades exatas para reagir, proporções estequiométricas, reagem totalmente. Se os dois solutos estão em quantidades diferentes para reagir, nesse caso haverá sobra de um deles. Essas misturas são comuns de ácido com base, sais e ácidos, e bases e sais. Vamos praticar um exemplo da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Diz o seguinte: misturam-se 200 ml de solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro, com 300 ml de solução da mesma base, hidróxido de potássio, com concentração de 4 gramas por litro. A concentração final em grama por litro veja bem que a pergunta está em gramas por litro. E o volume que nós vimos em questão está em ml. Você tem que transformar em ml por litro, que vai ficar 0,2 litro e 0,3 litro. Jogando na fórmula, que é a concentração final, vai dar 4,4 gramas por litro da solução. A alternativa, letra E. Vamos mais um exemplo.
Essa foi fácil, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela diz assim, a questão. 150 ml do ácido clorídrico de molaridade desconhecida, nós não sabemos, essa molaridade é inicial, são misturados a 350 ml do mesmo ácido, o ácido clorídrico, a molaridade de 2 mols, dando uma solução de 2, mol por litro, ou molar. Então, essa concentração molar, 2,9, é o final. Qual a molaridade do ácido inicial? Ou seja, ele quer a molaridade inicial, que é o C', uma linha. Então, substituindo na fórmula, né, 2,9 é igual a C, que eu quero a concentração molar, vezes 150, mais 2 vezes 350. Nesse caso, ele não transformou, mas vai cortando as unidades, vai dar em litro no final, mol por litro, dividido por 150 mais 350. Então, a concentração da molaridade inicial é igual a 5 mol por litro. Alternativa, letra C. Obrigado, pessoal, por mais esta aula. Espero que tenha aprendido. Escreva aí no comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificação. Deixa aí um like para nós. Podemos fazer mais vídeo para o nosso conhecimento e a nossa aprendizagem, ok? Muito obrigado.